Olá, são 7h30 em Cuiabá. Boa noite, estamos começando pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião. Hoje, nesta noite, teremos aqui um bate-papo, uma entrevista com o vice-presidente da FEComércio, o Manuel Procópio, para falarmos aí principalmente das consequências desse período pandêmico aí no comércio do estado de Mato Grosso. Sabe-se de antemão que o impacto tem sido muito forte, porque depende de cidade para cidade, mas tem localidades aí onde se sente muito o fato de o comércio estar fechado, parcialmente fechado. A gente vai falar sobre isso a partir de agora e eu convido você a nos ajudar a fazer o programa de hoje, participando, mandando sua mensagem, sua pergunta, pelo WhatsApp, texto 99932 2529. O número está aí na tela, 99932 2529. O Opinião está sendo transmitido ao vivo pela página no Facebook da TV Pantanal, /Opinião, e também no site www.gazetadigital.com.br. Lembrando que essa entrevista vai estar sendo disponibilizada na íntegra no nosso canal também, lá no YouTube. Tá? Assim que terminar a entrevista, a gente vai subir a entrevista por completo no YouTube. Você também pode curtir nossa página no Instagram, né? TV Pantanal 22, e dar essa força lá para a nossa audiência, para a nossa abrangência ser cada vez maior. Não é isso, professor Lourenberg Alves? Boa noite para mais um programa. Boa noite, meu amigo Paulo. Boa noite, telespectador. E muito obrigado por nos acompanhar e ajudar a nós fazermos o programa Opinião. Então, dito isso, Manuel Procópio, vice-presidente da FEComércio, boa noite. E a primeira pergunta: qual o tamanho desse impacto da pandemia no comércio do estado de Mato Grosso? Bom tê-lo aqui, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lourenberg. Boa noite, telespectadores. Em primeiro lugar, agradecer aí por mais essa oportunidade da Federação do Comércio, né, do sistema SESC-SENAC, que está podendo levar maiores informações à classe empresarial e também a a população no geral. Né? Nós realmente vivemos aí uma grande crise, né? Não só na parte de saúde, mas principalmente na parte financeira. Né? Inicialmente, essa situação realmente vem trazendo aí grandes problemas, né, para a classe empresarial, começando pelo micro e pelo pequeno, né, e logicamente toda a classe empresarial. Mas essa é uma situação muito crítica, né, que a única, vamos dizer assim, o único diferencial que nós estamos dito aí para os demais empresários é que todos nós estamos na mesma situação. Então, praticamente um depende do outro. Então, todas as ações voltadas, né, para sanar, para tentar resolver todos esses questionamentos, né, parte do princípio que nós somos uma grande engrenagem que um depende do outro. E agora, nessa retomada do comércio, né, todas essas entidades, mas principalmente a Federação do Comércio, vem trabalhando no sentido de fazer com que todos esses empresários realmente, assim com essa retomada do comércio, ele tenha uma grande responsabilidade, principalmente inicialmente com a sua equipe de trabalho e depois também com seus clientes. Então, nós estamos aí orientando a toda a classe empresarial que realmente todos, né, cumpram com as determinações por parte das autoridades de saúde para que realmente nós possamos voltar, né, ao nosso dia a dia, mas de uma forma bastante segura, né, porque nós sabemos que realmente esse vírus ele é muito perigoso. Então, começa exatamente pela responsabilidade do empresário, afastando lá os seus funcionários, né, mais vulneráveis, né, e a partir daí também, né, não tem como, né, dizer que ainda, né, nós estamos voltando, mas todas as empresas praticamente com as suas equipes bastante reduzidas, o que acaba realmente fazendo com que nós conseguimos manter aí o distanciamento necessário para que realmente segure. Para responder objetivamente a minha pergunta, impacto em termos de houve fechamento, houve demissão,
Eu vi que em nível nacional, mais de 600 e tantas empresas, 1.000 empresas fecharam, 10 milhões aí praticamente de pessoas perderam o emprego. Aqui no estado de Mato Grosso, qual foi a proporção disso? Nós ainda não temos, né, esses números exatos. Nós sabemos aí no nosso dia a dia recebemos, né, no nosso dia a dia dentro da nossa entidade, alguns empresários realmente bastante desesperados, né, tentando buscar alguma alternativa para que ele não feche o seu negócio. Né? Inicialmente, o grande desemprego provocado inicialmente está em bares e restaurantes. Né? Nós sabemos que a maioria de bares e restaurantes, principalmente a situação dos garçons, e a maioria dessas pessoas trabalham no sistema freelance. Né? Às vezes, esse indivíduo trabalha em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, no mesmo dia. Né? Então, esse foi a grande classe que começou a ficar desempregado primeiro. E a mesma coisa está acontecendo, que são o maior número de empresas fechadas estão exatamente nesse segmento também. Com 2 meses fechado, praticamente esses empresários, esses micros e pequenos empresários, principalmente os que abriram seus negócios mais recentemente, eles já não vão conseguir retomar os seus negócios. E agora nós estamos começando a ter também os primeiros problemas de fechamento de empresa nos shoppings. Né? Aquele pequeno, aquele que estava no shopping também, com 2 meses fechado, ele já está lá. Não aguentou mais, exatamente, já está praticamente jogando a toalha, né, e buscando lá o entendimento, né, para que ele realmente não diminua o seu prejuízo perante o seu negócio. Professor Lorenberg. Vice-presidente, antes de mais nada, eu quero deixar aqui, nós queremos, né, Paulo, a nossa alegria, o nosso prazer e a honra de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Obrigado. Vice-presidente, o senhor, no dia 30 de abril, o senhor deu uma entrevista na Rádio Capital e naquela oportunidade o senhor fez uma defesa à abertura dos shoppings. E ali o senhor falou que o shopping tem todas as condições para manter aquilo que a regra, que a norma, que a Organização Mundial de Saúde cobra e pede. Eu perguntaria para o senhor é da mesma opinião hoje, da mesma opinião que o senhor deu no dia 30 de abril na Rádio Capital, e quais são as reais condições que o shopping pode oferecer ao seu cliente? Quais são as reais condições que esse shopping pode oferecer? Ótima pergunta, professor. Na realidade, hoje nós tivemos a oportunidade de uma videoconferência, uma reunião com o prefeito de Cuiabá, né, onde esteve presente, além das nossas entidades, o presidente da Associação Brasileira do Shopping do Brasil, e eles tiveram nessa oportunidade levando um infectologista, né, especialista exatamente nessa área para dar um parecer técnico para o prefeito, já que o prefeito disse que ele se baseia em números. Então essa Associação dos Empreendedores de Shopping tiveram a felicidade de levar e participar dessa reunião esse infectologista que é conhecido a nível de Brasil. Né? Qual que foi o questionamento dele, né, para o prefeito, o poder de convencimento dele para o prefeito? Né? Todos os shoppings, como nós sabemos, né, as entradas dos shoppings são todas, né, praticamente, vamos dizer assim, vigiadas. Né? Então, o shopping fecharia, basicamente, ia ficar com uma entrada só, quer dizer, começa por isso. Os estacionamentos, né, eles teriam reduzido, os automóveis ficariam bastante distantes um do outro. E o mais importante de tudo, que o shopping ele tem plenas condições de regular o número de pessoas, né, para adentrar no shopping. Ou seja, é monitorado, né? Tem sistema de câmera interna. Nós temos, além do sistema de câmera, Paulo, nós temos um processo que o shopping sabe exatamente quantas pessoas circulam pelo shopping todos os dias. Então, quando atingisse o número, né, que eles achavam como de segurança, ia controlar e, logicamente, teria que sair algum outro para adentrar demais clientes. Mas o grande a grande vantagem que a gente diz do shopping em relação à rua, que esse controle com relação à asepsia das escadas rolantes, né, dos banheiros e principalmente nas lojas, a maioria das lojas são compostas basicamente de vitrines, é muito vidro, né, que é muito mais fácil de fazer a manutenção. Então, todos esses são situações, né, que todas as autoridades aí na área de saúde podem estar em loco e verificar que
essas situações não é tão simples isso na rua. Então o shopping tem plenas condições realmente de voltar com muito mais segurança do que o próprio comércio de rua, né? E existe todo já um protocolo de procedimento que está entregue já nas mãos da equipe da prefeitura, exatamente para que eles possam, né, antes da abertura do shopping, estar avaliando todos esses critérios, todos esses cuidados que essas empresas, né, estão tomando, né? Nós estamos aí, os shoppings no Brasil são 577 shoppings no Brasil, que tem hoje aí mais de 70 já que foram reabertos, né? E nós temos aqui um exemplo bem próximo nosso, que é Campo Grande, inclusive um dos shoppings de Campo Grande. Foi reaberto, né? Um dos investidores também tem um shopping em Cuiabá também. Estão todos reabertos. Nesse final de semana, mesmo com o Dia das Mães, os shoppings mantiveram lá uma quantidade mínima de pessoas dentro, sem tumulto nenhum, ao contrário da rua, né? Nós podemos observar que houve um tumulto nas ruas centrais de Cuiabá, na sexta e no sábado, o que não aconteceu no shopping de Campo Grande. Então, a garantia, né, desses empreendedores, né, para com a equipe da saúde é que realmente o shopping tem todas as plenas condições para reabrir e cumprir com todos os protocolos necessários para uma segurança em relação à saúde dos frequentadores. O que eu não entendo, prefeito Emanuel, e aí juro por Deus que não é nenhuma perseguição, não, o uso da máscara, o uso de álcool gel, lavar as mãos com água e sabão, evitar aglomerações, tudo isso não são medidas eficazes? São. Presumo que o senhor concorde que sejam. Se são eficazes, por que elas não podem ser usadas e com isso, o senhor possa considerar aí a reabertura de setores como o dos shoppings, por exemplo? Se todos ali podem e devem estar devidamente protegidos, usando esses protocolos aí, seguindo as normas que são exigidas. Agora, se não é eficaz, para que há a exigência de usar então? Eu não entendo isso, Manuel, porque se não tem a eficácia, não se exija então que se use. Mas se é eficaz, por que então não se libera? E ninguém aqui está subestimando o perigo que é essa doença. Pelo contrário, a gente sabe, mas tem que trabalhar também, porque senão daqui a pouco, né, o cidadão vai... Aquela história, né, por detrás de um CNPJ há CPFs. Sempre. E não é um só, né? São vários CPFs que são os trabalhadores, além do próprio dono da empresa. Eu estou falando bobagem aqui. Com certeza não. É mais ou menos toda essa situação que você colocou, nós já dialogamos isso algumas vezes com o próprio prefeito, mas principalmente com a sua equipe. O que no nosso entendimento, né, inclusive as entidades, no caso da Federação do Comércio, acabou assinando, né, lá um documento corresponsabilizando, né, pela abertura, né, de todas as lojas aí, de todos os segmentos que voltaram a trabalhar, né? E logicamente a nossa entidade também vai se responsabilizar também em parte, né, com a abertura do shopping também. Para isso, a Federação do Comércio cobra, né, dos seus empresários, né, que se cumpra todas as determinações, né, da equipe de saúde. Então, o que nós entendemos, por exemplo, com relação à abertura do shopping? Nós temos hoje alguns segmentos que têm grandes lojas, né? Nós temos aí o caso dos supermercados, né? Nós citamos aí volta e meia como exemplo para a equipe do prefeito. Verifique os supermercados, os grandes supermercados, façam uma visita nos supermercados. A gente não tem nenhum caso, né, de contaminação pelo vírus da equipe que está trabalhando nesses shoppings, né? Todos esses shoppings são, alguns supermercados desses têm quase que tamanho de um shopping. E várias lojas dentro dele exatamente, também, né? E atende, né, praticamente muito mais tempo aberto do que o shopping. E nós temos observado, nós temos conversado com esses empresários desses segmentos, né, que praticamente eles não têm tido nenhum problema de contaminação dos seus funcionários, né, e tomando todos os cuidados com relação aos seus consumidores, aos seus clientes. Existe alguns clientes que têm resistência, existe, né, mas para isso tem lá uma equipe preparada exatamente para não permitir que essa pessoa que não queira cumprir com as orientações adentre ao estabelecimento. Então, o shopping seria praticamente a mesma situação. Eu vou citar aqui os exemplos de alguns segmentos que já estão trabalhando há bastante tempo,
né, que a população poderá comprovar isso no dia a dia. Nós temos aí as grandes cadeias de farmácia, né, que abrem aí, tem umas que abrem até 24 horas. Podem procurar todos esses comércios que estão lá trabalhando plenamente e não há nenhuma baixa em suas equipes de trabalho. Detalhe, lá eles colocam as delimitações, lá eles são rigorosos com esses cuidados aí. Exatamente. O lojista não pode ser, o cara do shopping não pode ser? Paulo, exatamente o que eu quero chegar. E nós vamos verificar com relação às empresas de materiais de construção, que são empresas com bastante espaço também, né? Mas têm tomado todos os cuidados necessários, né? Sinalizando, né? Colocando faixas, algumas, nós temos, se você andar no comércio geral, tem uns que realmente estão impedindo até do consumidor adentrar dentro do estabelecimento para que não crie tumulto, ou seja, está atendendo praticamente a clientela fora do ambiente de trabalho, nos lugares onde o espaço é menor. Então, se realmente esse segmento, que às vezes não tem plenas condições de trabalhar por falta de espaço, né? Então, por que proibir o shopping de trabalhar? Se o shopping está oferecendo todas as condições necessárias para que realmente a equipe, no caso da nossa Prefeitura de Cuiabá, possa estar fazendo a visita em loco e verificar, acompanhar todos os procedimentos, né, oferecidos aí pela classe empresarial do shopping para que ele realmente reabra. Aquela coisa, né? Prudência, coerência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Aí vem o prefeito aí que está cogitando a possibilidade, inclusive, de lockdown, de toque de recolher. Aí vai sobrar pedra sobre pedra, né? Tô certo ou tô com a razão, Lorenberg? Por favor, a próxima pergunta. Mas, o vice-presidente, no dia 6 de abril, há um canal de televisão aqui de Cuiabá, o presidente da FEComércio, Roberto Venceslau, ele foi radicalmente José contra... José Venceslau. Venceslau? José Venceslau. José Venceslau. Tá. O José Venceslau criticou o prefeito cuiabano por ter ampliado a quarentena do comércio. Eu pergunto ao senhor, o senhor também é da mesma opinião de que a ampliação da quarentena não surte o efeito desejado? Estou falando aqui referente apenas ao comércio. O que acontece com relação à ampliação da quarentena, né? Esse é um dos fatos, né, que nós começamos a discutir lá no começo, enquanto Cuiabá, né, principalmente Cuiabá e Vargem Grande, né, o número de casos era muito pequeno, né, era muito pequeno ainda, né, para que se decretasse a quarentena. Né? O que nós temos observado, né, o que tem acontecido a nível de Brasil, né, que quanto menos, né, quanto mais tempo a gente realmente prolongar essa quarentena, aí aconteceu isso nos outros países, né, e tem acontecido aí em algumas outras cidades, né, a população precisa, de qualquer forma, a população vai ser infectada, né, e se essa população não circular, né, simplesmente nós vamos retardar, né, realmente essa contaminação, né, por parte da população. No nosso entendimento, lá no começo, né, da questão da quarentena, né, e essa providência foi tomada por parte da classe empresarial, né, no sentido realmente de fazer com que as pessoas vulneráveis, né, fossem afastadas de imediato, né, do seu ambiente de trabalho, né, isso praticamente foi feito a partir da decretação da quarentena. Todas as empresas tomaram todos esses cuidados necessários, afastando lá os seus funcionários, né, vulneráveis, né, as pessoas com mais de 60 anos. Isso vem sido cumprido realmente à risca, né, com relação à classe empresarial do comércio. Então, nós entendemos, né, ainda hoje, né, como há uma certa intenção aí por parte das autoridades, né, de realmente prolongar ainda essa quarentena, né? Com certeza o problema não está. Nós sabemos que há um risco realmente de qualquer um de nós, né, ser contaminado por esse vírus. Mas, no entanto, a grande preocupação da classe empresarial, principalmente da Federação do Comércio e demais entidades do comércio, é exatamente com relação à situação desses pequenos e médios empresários que já estão batendo aí um grande desespero, alguns já não tendo mais condições de estarem mantendo muito menos
as suas contas básicas em dias, né? Apesar do início dessa pandemia, né, a Federação do Comércio ter levado um monte de reivindicação para os governantes, né, tanto faz a nível do governo estadual quanto do governo federal, né? Existe lá, né, uma promessa, né, existem alguns projetos já, alguns projetos aprovados, né, prorrogando aí esses impostos que os empresários têm que pagar mês a mês, mas ainda só a prorrogação desses impostos não é necessário para que esse empresário mantenha o seu negócio. Então, hoje, nós estamos passando por uma nova situação, né? Os impostos foram prorrogados, mas o grande problema hoje desse micro, pequeno empresário, vamos dizer assim, até do médio empresário, é o capital de giro, né? As suas contas já venceram, já são 2 meses, né, sem caixa, né? E vamos entrar aí praticamente no 3º mês, né? Então, o grande problema hoje na classe empresarial é com relação ao seu fluxo de caixa. Ou seja, nós precisamos hoje, né, de um auxílio do governo, né, no sentido realmente desse pequeno empresário buscar lá um capital de giro para que ele possa salvar o seu negócio. Mas já não né? veio do governo federal, já não sinalizou aí com a... Paulo, já foi aprovado dentro do Congresso Nacional, né, a questão de 2 semanas, né, são 5 bilhões e 200 milhões, né, voltados para o micro pequeno empresário, né, mas tem a grande dificuldade é exatamente esse dinheiro chegar lá na ponta, né? Nós temos aí, sabemos de toda a burocracia que os bancos colocam para fazer qualquer empréstimo, apesar desse projeto de lei garantir lá, inclusive para o empresário, mesmo que ele esteja inadimplente, ele pode se candidatar a esse empréstimo. Tem lá diversas outras situações, agora me parece que saiu, acho que saiu essa semana, né, tirando alguns questionamentos lá, inclusive de certidões negativas, da FGTS, de um monte de documento que os bancos exigiam, parece que isso tudo realmente nesse projeto de lei vai estar sendo isentado. Mas a gente sabe que existe uma grande dificuldade para esse pequeno e para esse médio empresário se candidatar a esse empréstimo, a esse capital de giro que vai salvar a sua empresa. A Federação do Comércio vem trabalhando exatamente no sentido, né, já temos aí o aporte aí de um fundo de aval por parte do SEBRAE, né, esse fundo de aval para, no caso dos empresários que não tenha lá um imóvel para dar de garantia para usufruir desse empréstimo, esse fundo de aval vai poder bancar, segurar esse empréstimo para ele. Então, são situações importantes que o governo federal já sinalizou, mas que, no entanto, na prática ainda não Na aconteceu. prática ainda não. Vai acontecer mais ou menos a mesma situação que Ok. aconteceu aí com relação à ajuda aí de R$600 que foi dada para a população. Esse empréstimo para os empresários vai causar a mesma situação nos bancos na hora que realmente correria, né? ele chegar. São 7h53, a gente vai para o primeiro intervalo comercial do programa de hoje e volta já já com o Manuel Procópio da FEComércio falando conosco aqui até às 8h30. A gente volta já já. Olha, são 7h55, a gente retoma aqui entrevista com o Manuel Procópio, vice-presidente da FEComércio Mato Grosso. E você pode continuar participando, deve continuar participando conosco, mandando sua pergunta para o Manuel, que vai estar respondendo ao longo do programa. O telefone do Zap está aí na tela, 99932-2529. E a gente já vai para a primeira participação. Não, primeiro vamos aqui aos destaques que estão nesse momento no site www.gazetadigital.com.br. Vê aí, ó, na tela, o primeiro destaque. O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, do Democratas, determinou o recesso por 8 dias no parlamento após o aumento de casos de coronavírus entre os servidores e também deputados. Essa decisão foi nessa quarta-feira, dia 13. A decisão ocorre após o deputado Paulo Araújo, do Progressista, testar positivo para o novo coronavírus. Após realizar o exame na semana que passou, o parlamentar, é o primeiro político do estado de Mato Grosso com a doença. Só dando destaque aí, que nessa matéria consta a informação também que as sessões ordinárias e também extraordinárias, as reuniões da mesa diretora
lideranças e também comissões, elas ficam mantidas. Esse é um dos destaques que consta aí no Gazeta Digital. Que também tem outro destaque, é esse aí, ó, requerimento para criar CPI do coronavírus. Tem 10 assinaturas. Com 10 assinaturas, o vereador Abílio Júnior do Podemos pediu à presidência da Câmara Municipal a criação da CPI do coronavírus em Cuiabá. O objetivo é saber como foram gastos os quase 24 milhões de reais repassados pelo governo federal para o combate à pandemia e também os 2 milhões já repassados pelo Legislativo à Prefeitura. Os vereadores devem investigar o descumprimento das leis que versam sobre a gestão, segurança e transparência do bem público, a possível existência de dano ao erário público e também improbidade administrativa. Aliás, esse é um dos temas que a gente tem batido duro desde quando estreou o programa, essa dinheirama que está vindo aí da União para a Prefeitura de Cuiabá. Outro destaque aí no GD, combustível em Várzea Grande é mais barato que em Cuiabá, mostra estudo. Abastecer em Várzea Grande é mais vantajoso do que em Cuiabá, pelo menos na última semana. O levantamento foi realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, entre os dias 3 e 9 de maio. E, apesar de pequenas, as diferenças podem gerar economia no final do mês. Esse também é um destaque que você vê aí, ó, no www.gazetadigital.com.br. Dá um pulinho lá no Gazeta Digital e se informe. O Abilinho chegando, né? Já propondo CPI. Ô Manuel Procópio, a questão dos ônibus, rapaz, os ônibus coletivos, no primeiro momento, até sei que a FEComércio andou pedindo, insistindo para que o prefeito liberasse aí, que os ônibus voltassem ao trabalho. No primeiro momento ele liberou aí um tanto, parece que foram 50%, e depois aumentou para 70%. Só que desses 70% tem aquela quantidade que é destinada para os servidores da saúde, o restante para os demais cidadãos cuiabanos. A pergunta é, adianta todo esse alarde todo esse zelo todo, esse mimimi todo que o prefeito está fazendo para tentar conter aí a expansão da pandemia, do vírus, se no ônibus coletivo, com aquela quantidade ali, muita gente que se aglomera, mesmo com máscara, se aglomera, fica, parece uma sardinha, adianta muita coisa? Quer dizer, resolve pelo menos? Isso é uma das incoerências, né, do poder público, né? Exigiu-se, criaram até uma lei, né, no caso do uso de máscara, né, onde, mais uma vez, aí quem vai pagar a conta, no caso da população, do indivíduo não estiver usando a máscara dentro do estabelecimento comercial, quem vai pagar a multa é o empresário e não a pessoa que não estiver usando as máscaras, né? E a gente tem aí uma grande incoerência também com relação ao transporte público, né? Desde o começo, né, as autoridades cobraram muito, né, da classe empresarial que se cumprisse. Existe lá, né, o protocolo, né, para que cada empresa, né, pudesse retomar os seus negócios, né? Mas, no entanto, a prefeitura não cumpriu a sua parte, foi com relação ao transporte público. Nós podemos observar, desde o começo da retomada do comércio, que ele vem aos poucos, começou o tumulto nos pontos de ônibus, né? E depois de uma insistência de cobrança, né, de algumas reuniões aí por parte da classe empresarial com a prefeitura, né, o prefeito acabou liberando lá para 70%. Mas, no entanto, nós acabamos, né, percebendo que existe ainda aglomerações de pessoas, principalmente dentro do ônibus, né? Para provar isso, saiu hoje aí uma pesquisa da Universidade Federal, onde aí 3 pesquisadores, né, fizeram uma pesquisa exatamente colocando que o grande problema aí da contaminação atualmente, já que esse vírus começou pelos bairros aí pelos condomínios fechados e atualmente já está na periferia, né? E segundo esses pesquisadores,
né, esse vírus tem sido exatamente se propagado no deslocamento desse trabalhador, né, do centro da cidade até a sua residência. Os pesquisadores apontaram lá que eles passam praticamente 2 horas, né, dentro desses ônibus coletivos, né, que na maioria das vezes, né, não tem lá todos os cuidados necessários, como no caso do álcool gel, e principalmente com relação ao distanciamento, né? Os ônibus deveriam estar circulando aí com 1/3, né, de sua lotação, e se você observar nos horários de pico, os ônibus continuam lotados, né? Quer dizer, a princípio a prefeitura tinha colocado, né, fiscais nos pontos de ônibus, mas a gente não tem mais observado isso. Então, essa é realmente uma grande incoerência, né? Não adianta se exigir, né, da classe empresarial todos os cuidados necessários para, na hora que o seu trabalhador adentre para dentro da sua empresa, né, para cuidar da saúde dele e dos seus consumidores, sendo que no retorno dele para casa, né, a prefeitura não tem dado plenas condições para que ele realmente cumpra esse distanciamento e não se contamine. 100% já, quando estava no 100%, já havia, não é, aglomerações, já havia aquela doideira toda para se locomover em coletivo em Cuiabá. 70% então, em tempos pandêmicos, né, uma afronta aí. E a gente tem um detalhe ainda, né, que na realidade o comércio, né, tem ainda uma parte do comércio que não retomou suas atividades, no caso, né, dos shoppings, né, nós temos aí nesses 4 shoppings de Cuiabá quase mil empresas, né, então é muita gente que vai também, assim que retomar o comércio no shopping, que mais gente vai circular, né, e logicamente que precisaria, né, pensar realmente na retomada, né, desses ônibus realmente na sua plena capacidade, porque o grande problema que nós encontramos e a gente observa aí nas grandes cidades, que aconteceu isso com São Paulo, é exatamente com relação ao transporte público, né, onde realmente as pessoas se aglomeram, né, nós ainda temos no caso de Cuiabá, que é muito calor, as pessoas realmente ainda se distanciam um pouco uma da outra, né? Mas, por exemplo, atualmente, nas cidades aí no sul, lá onde tem muito frio, praticamente as pessoas vão procurar se aglomerar para se proteger do frio, né? Mas, no nosso entendimento, né, deveria realmente voltar os ônibus plenamente para que realmente essa população trabalhadora, principalmente, quando se deslocar para as suas residências, realmente possa tomar os cuidados necessários e evitar aí a contaminação com o vírus. Tem participação pelo WhatsApp? Vamos ver, tem não? Você pode mandar a sua aí pergunta ao Manuel Procópio pelo 99932, cadê? Bafo, 99932-2529. Professor. Vice-presidente, vamos mudar um pouquinho de assunto, só para tocar num item que me parece também importante. Em junho de 2019, a FEComércio fez um pedido ao governo do estado para a retomada do VLT. De lá para cá, vice-presidente, já tem quase um ano. E a minha pergunta é, o senhor acredita de fato que o VLT será retomado e concluído na gestão Mauro Mendes? Esse é um grande questionamento que a população tem feito, né? Eu curiosamente, eu vi uma manchete, acho que na algum site, né, nesse final de semana, exatamente com relação à situação do VLT. Né? Assim que o governo assumiu, né, o governo criou lá uma equipe, né, para reanalisar, né, a possibilidade, a viabilidade disso aí. Né? E, inclusive, nessa última comissão que o governador criou, né, ele incluiu aí o nosso presidente da Federação do Comércio, né? Mas, na realidade, logo ele foi protelou de 2019 para começo de janeiro protelou para março, né? E, de repente, veio a pandemia e tudo se esqueceu, né? Na opinião aí da classe empresarial, né, ele precisaria ser retomado, né? Houve aí realmente um grande prejuízo, né, para a cidade de Cuiabá, né, no sentido dessas obras que ficaram aí inacabadas, quebraram-se muitas empresas aí, né, devido às obras, né, que paralisaram praticamente essas ruas onde estavam as empresas, né, empresas que realmente faliram, realmente estão amargando aí sérios problemas, nós sabemos aí que criaram várias dificuldades para algumas famílias. Fora o desemprego, né? Sem contar o desemprego. Agora, com relação à retomada,
o pior de tudo, né, professor, é que nós já estamos pagando essa conta, né? Essa conta está lá, o governo bilionária. Desembolsa aí todo mês uma grana violenta, né? Uma parte disso aí, inclusive, dolarizada, né? Então, no nosso entendimento, né, que o que nós estamos observando, né, diante de toda essa situação que se criou aí com a pandemia, que o governo relegou isso a um segundo plano, né? Porque nós não ouvimos falar mais nada com relação Agora nem tem como falar também sobre essa isso, situação, né, que logicamente requer aí um investimento muito alto para a retomada dessas obras. E infelizmente, né, hoje, se esse VLT tivesse funcionando, né, em plenas condições, com certeza, né, nós estaríamos aí evitando várias situações com relação ao transporte público aqui. Não teria, né? nem ter discutido a pergunta anterior, né, que é sobre a lotação de ônibus. Exatamente. Mas então, professor, na minha opinião pessoal, eu acredito que a gente não retome, né, a questão do VLT mais este ano. Com certeza o governo deve empurrar isso com a barriga aí para o ano que vem. Sabe lá, né, quando isso será retomado, né? Muito difícil, principalmente com relação aos trens, né, que foram comprados, né, que são equipamentos... Tudo enferrujando lá. Praticamente é tecnologia, né, já são aí 8 anos, né, vão ficando obsoletos. Cada vez mais será muito mais difícil fazer com que realmente esses veículos circulem dentro da nossa cidade. Infelizmente, mais uma vez aí a população vai pagar a conta, porque as pessoas responsáveis por isso já estão todas soltas aí, curtindo lá do bom e do melhor, enquanto que a população está aí com transporte coletivo de péssima qualidade. Participação do telespectador pelo 999322529. Na tela, a pergunta que chega, Manuel Procópio. Parabéns pelo programa, trabalho no Shopping Popular e estamos há 60 dias sem poder trabalhar, estamos fechados e muita dificuldade. Empresa e muita dificuldade. Essa aqui não colocou um nome, não. Shopping Popular é Misael Galvão, viu, gente? Boa noite, meu nome é Celso Cuiabano, do bairro José Carlos Guimarães. Minha opinião sobre coronavírus é que não tem como passar álcool gel em dinheiro. Acredito que o próprio dinheiro pode contaminar praticamente um país em muito pouco tempo. Até agora não ouvi, né, preocupação sobre a contaminação em dinheiro, já que todos nós pegamos e repassamos o dinheiro todos os dias. Obrigado, abraço. Mesmo usando álcool em gel, acredito que não vai combater aí as bactérias ou até mesmo o vírus presente nas cédulas. Mais uma pergunta aí, a gente já vai emendar? É só essa? Por favor, Manuel, dinheiro não tem como passar álcool gel, né? Essa foi uma das primeiras preocupações do comércio, né? Foi exatamente com relação à nossa moeda, já que isso circula, né, na mão de todo mundo, né? Ninguém sabe exatamente por onde ela passou antes de até chegar nas nossas mãos, né? Então, a orientação inicialmente que foi dado para o comércio, né, principalmente também para o cidadão, é que ele se evitasse, né, de usar as suas cédulas, que ele passasse a usar muito mais o seu cartão, a fazer os débitos, né, através da nossa moeda, que é hoje os cartões aí de débito, né? Nós temos hoje uma grande quantidade de pessoas portando os seus cartões, o próprio governo, né, com relação aos aposentados, né, todos hoje existem cartões. Então, o cartão é o meio, talvez, mais higiênico que tem da pessoa, né, realmente evitar a contaminação, porque, na verdade, o próprio usuário, só ele vai manusear o cartão. Hoje, a maioria das máquinas vai até ao cliente. Então, praticamente ele que acaba colocando o cartão na maquininha, digita a sua senha e retira. Então, esse é o meio realmente mais seguro que tem realmente de você efetuar suas compras. Enquanto que nós sabemos realmente as moedas é impossível, né, alguém realmente
falar que tem algum dinheiro limpo. Então, a recomendação também é que assim que alguém se tem o seu dinheiro na carteira, algum lugar, quer dizer, ou seja, ele, à medida que ele pegou nessa cédula, que ele vai lá e passa o álcool, o gel na mão, né? E chegando em casa, até o cuidado com a sua própria carteira, ele tem que ficar em um lugar lá que as pessoas não tenham muito acesso, principalmente quem tem criança em casa, porque sabemos que, logicamente, se ele colocou dinheiro na carteira, né, com certeza a carteira também estará correndo o risco de estar com o vírus na sua carteira também. Mas o meio hoje eletrônico é o meio realmente mais seguro. Felizmente, o comércio hoje, né, uma grande parte dele hoje usa o sistema de pagamento através dos cartões de débito. Em relação à primeira pergunta, o shopping popular... O shopping popular, né, apesar de ele ser um segmento diferenciado do comércio, né, mas temos lá também, não tenha dúvida, né, que assim como existe lá empresários, né, de vários segmentos, microempresários, inclusive várias lojas que trabalham toda a família. Como é que essa família vai se sustentar, né, praticamente aí depois de 60 dias, né, sem poder realmente... Tem uns aí que praticamente não tem mais condições nem de estar se deslocando, logicamente, porque ele depende do seu dia a dia. E é exatamente esse questionamento que nós fazemos aí às autoridades, quer dizer, por trás, né, de um CNPJ, né, existe o CPF, né? Não adianta só pensar que o indivíduo vai cuidar só da saúde, ele precisa sobreviver, ele precisa pagar suas contas. Por menor que ele seja, esse empresário, né, pode ser que ele seja um microempresário lá individual, mas a responsabilidade dele é a mesma de um grande empresário, ou seja, ele precisa ter um capital de giro para que ele sobreviva. Então, esse é o grande dilema que nós vamos começar realmente a vivenciar agora, aí, a partir de 60 dias, né, do fechamento do comércio. Ok, a gente vai para um intervalo, mais um intervalo comercial. Lembrando que o Shopping Popular, eu falei de novo, vou repetir, que lá é responsabilidade do Misael Galvão, que hoje é presidente da Câmara Municipal de Cuiabá também. A gente vai a um breve intervalo e você continue ligando aí, mandando sua mensagem, 99932-2529. A gente dá um tempinho e volta já. A gente retoma aqui a entrevista com o Manuel Procópio da FEComércio, aqui no programa Opinião. Quero mandar um beijo para Elga, que daqui a pouco, às 9h30, tem o seu programa Elga e Você, está imperdível, o programa está demais, está muito bom, você não pode perder. Todo dia tem Elga e Você. Mandar um abraço também para o meu amigo Arthur, lá daquele condomínio que tem ali, São Carlos, Santinês, um dos dois. Eu sei que o Arthur também pediu um alô, um abraço, obrigado aí pela audiência também. Tem participação aqui pelo Zap, vamos ver quem está perguntando, Manuel. Pergunta que chega, cadê? Aí apareceu na grande CPA, os bancos do Brasil e Bradesco não tem álcool em gel, não tem nada para a população. DJ Lúcio, ou DJ, lá do CPA. Isso aí é uma situação, um descumprimento sanitário, mas tem que, as autoridades aí competentes precisam tomar providência, né? Porque é obrigação fornecer. Gravíssima, né? Principalmente por se tratar, né, de uma instituição tão grande que são os bancos, né? Então, na realidade, né, dizer aí para esse consumidor aí que teve até o banco, né, exatamente esse é o tipo da situação que a população tem que denunciar, né? Na realidade, se a prefeitura, né, fiscaliza, né, o comércio, é competência também dela fiscalizar os bancos. Ela é uma empresa comercial também, né? E principalmente por se tratar de grandes corporações que têm plenas condições financeiras de manter todos os procedimentos necessários, né, para a proteção aí da população. Então, é uma situação realmente muito grave, né, que deveria realmente, aquele consumidor que estiver, né, nesse momento nessas instituições, né, deverá, né, exatamente acionar aí a equipe da prefeitura para que tome todas, né, as providências necessárias. No caso, né, é uma coisa realmente gravíssima, por se tratar de uma grande empresa. No estado, Manuel, há quantas empresas compreendidas na FEComércio? A FEComércio representa quantas empresas ao todo, mais ou menos? Para você ter uma ideia, Paulo, o estado de Mato Grosso, né, depende basicamente, principalmente de Cuiabá, do comércio. Nós estamos há
a principal atividade que produz o maior número de emprego é comércios e serviços. A federação é a Federação de Comércios, Bens e Serviços e Turismo também. Turismo também. Turismo também. Mas a grande maioria dos empregos, né, são produzidos pelo comércio e pelos serviços. Nós temos hoje no Estado, né, infelizmente, né, a gente não tem esse número exato, né, mas nós temos aí hoje mais de 100 mil empresas na área comercial. Nós temos lá algumas falhas ainda nesse sistema de cadastramento, já que não são dados baixos nas empresas que são feitas, ou às vezes as empresas são fechadas e reabrem com outro CNPJ e não dão baixo naquele, então os números não são ainda muito precisos, é alguma falha que existia dentro do estado de Mato Grosso, mas o comércio representa praticamente por 90% dos empregos propiciados no estado de Mato Grosso, principalmente quando a gente fala do agronegócio, né, que produz grandes riquezas, né, mas na realidade o grande produtor, quem produz realmente emprego, né, é o comércio. Eu sabia disso já. Ô, professor, e aí? Vice-presidente, ainda sobre esta mesma resposta, mas sobre particularmente sobre o turismo, em março de 2019, o Conselho Empresarial do Turismo recebeu o presidente da Associação Brasileira de Indústrias de Hotéis. E naquela oportunidade, me parece que o senhor é o presidente desse conselho, né? Sim. Naquela oportunidade, o senhor disse a seguinte frase, entre aspas, o comércio caminha junto ao turismo e vice-versa, fecham aspas. O senhor poderia comentar rapidamente essa frase, levando em consideração, no período que nós estamos vivendo, a queda do turismo? Professor, esse foi o segmento primeiro a ser atingido pela pandemia, né? Todos os segmentos de turismo, né, foi o primeiro, começando exatamente pelo cancelamento dos grandes eventos, né? Na realidade, que alavanca realmente o turismo no Brasil não é só o turista que sai de férias, mas principalmente a questão do turismo empresarial, o turismo de eventos, grandes eventos que são realizados em todo o Brasil e nas principais cidades, mas muito mais nas cidades turísticas, né? Cuiabá não ficou para trás não, né? O centro de eventos praticamente ele fechou, ou seja, não existe nenhum tipo de evento lá dentro. O que essas empresas, né, praticamente, né, estão aí na bancarrota, né? Na realidade, foi o primeiro segmento aí que o governo sinalizou aí para uma ajuda financeira, né? Foi aprovado lá, né, pelo Ministério do Turismo uma verba grande lá para essas empresas e acontece mais ou menos a mesma situação que está acontecendo com relação ao comércio, ou seja, essas empresas começam a se candidatar, né, para buscar esse empréstimo, mas se esbarra aí na burocracia, né? Mas de qualquer forma é uma grande ajuda, né? Mas na realidade o turismo, né, para vocês terem uma ideia do impacto do turismo, que existe pesquisa que diz o seguinte, para cada passageiro que desembarca em uma determinada cidade, né, ou seja, a trabalho ou como turista, ele acaba mobilizando mais 7 pessoas diretamente, ou seja, desde o camarada lá que desceu lá, que foi recepcionado da empresa aérea, depois vem o que foi lá ajudar ele a retirar a mala, depois vem o taxista, ou seja, então o turismo ele é importantíssimo, o impacto do turismo na vida da cidade ele é muito grande e exatamente foi o primeiro segmento a ser atingido, né? O governo se preocupou com isso, né? Porque na realidade todo mundo se pensava em ir lá suas férias e cancelar, né? O governo criou aí alguns decretos, né, possibilitando exatamente que essas empresas, né, em último caso, né, se cancelem, ou seja, há uma recomendação para que todo mundo que tem aí algum projeto de viagem, né, que esse projeto seja remarcado exatamente para que o turismo possa andar. Então esse é um dos gargalos dentro do país, no mundo também. Nós temos aí o caso, observei hoje, né, na Europa lá que a França está tentando buscar os turistas, a Itália tentando buscar o turista alemão que frequenta muito a região lá da Sicília, né, e a região nossa de Mato Grosso é a mesma situação. Então nós dependemos do turista, né? Mas o grande
problema de tudo isso foi exatamente com relação aos eventos que foram cancelados. Praticamente que parou todos tudo os também, eventos nos próximos 6 meses, né, foram cancelados, né, e virou assim, um grande problema para esse segmento. Porque né? aí não funciona nada, não funciona hotel, não funciona... E aí nós temos aí o problema também, né, dos hotéis. Nós temos aqui na questão nossa de Cuiabá, né, o tanto de hotéis já praticamente vazio. Né, isso é uma situação muito preocupante. Inteiro. Então, nós, com certeza, é o primeiro segmento a ser impactado aí com a questão do desemprego, com a questão de fechamento de empresas. Né? Infelizmente, foi realmente o setor, né, que mais foi prejudicado, porque já fazem praticamente 3 meses que ele não tem praticamente trabalho nenhum. E aí complica tudo. Vamos para mais uma participação via Zap, 9932-2529, na tela. Boa noite. Olha, tem gente no ônibus sem máscara e o fiscal da Pantanal Transporte, já dedurou aqui a Pantanal Transporte, né? Vem e não fala nada. Eles vêm e não faz nada. Os ônibus de Cuiabá andam muito lotado. Tem motorista que pede para usar máscara, outros não pedem. Quero providência. Vamos encaminhar, inclusive, essa queixa sua, que não assinou o nome, né? Quando você mandar, é uma mulher, não é? Tem uma fotinha de mulher lá, final 4441. Quando você mandar a mensagem para cá, pergunta, sugestão, coloca o nominho ali embaixo, se não for problema para você se identificar. Não é obrigado, né? Porque aí fica mais fácil para a gente, inclusive, encaminhar. Essa, por exemplo, aqui é uma crítica que a gente pode enviar lá para a CEMOB, para o prefeito, enfim. Mas, Manuel, é outra situação que é consequência daquilo que a gente falou, né? Que pouco ônibus gera... E aí o problema também, mais uma vez, nós temos que responsabilizar, né, a prefeitura, né? Já que ela tem a obrigação de fazer toda essa fiscalização. A gente observou que no começo aí, quando começou a volta do comércio, principalmente nos terminais aí dos ônibus, existia lá vários fiscais exatamente para fazer esse controle, né? Tanto faz com relação ao passageiro quando chegasse na organização das filas, para manter o distanciamento necessário, mas principalmente adentrando ao ônibus. Se hoje existe a lei que ele não permita que o indivíduo dentro do estabelecimento comercial sem a máscara, o ônibus muito mais ainda. Então, logicamente, para isso teria que ter, né, um treinamento aí por parte aí das empresas para que realmente os motoristas aí, as suas equipes realmente possa fazer esse trabalho, não permitindo que um indivíduo, né, vai lá e contraria, né, a maioria que estão todas realmente cumprindo com a determinação e com a lei, né, que obriga o indivíduo a usar a máscara. Já que o uso da máscara, nós temos que lembrar que o uso da máscara agora é em todos os lugares, não é só dentro do comércio. É obrigatório, senão ela pesa no bolso, viu? Infelizmente, pesa no bolso do empresário. Você é do ramo de ótica, né? Você é Sim. empresário do ramo de ótica. Fica ali na Rua das Óticas, né? Qual é o nome da ótica? Pode falar o nome da ótica, não tem problema. A minha empresa, há 38 anos no mercado, é a Ótica Cristal. A Cristal. Pois é, se eu ou qualquer um consumidor chega lá para ser atendido, para comprar um óculos, por exemplo, só que eu chego sem máscara, eu entro ou não entro, você vai me dar a máscara, a empresa vai me dar a máscara, vai vender a máscara, e a pergunta propriamente é, se eu improvisar uma máscara, se eu pego dentro da minha bolsa um lenço, ou se eu pego uma folha de papel e faço a proteção nariz e boca, eu entro, você considera aquilo como máscara ou tem que ser essa tradicional? Ô Paulo, essa é uma situação que, assim que nós começamos a trabalhar com a equipe da prefeitura no sentido da volta do comércio, né, um dos procedimentos, né, necessários e importantes, todo o segmento teve que apresentar para a equipe da saúde da prefeitura o seu procedimento, e a parte de ótica também apresentou lá os seus procedimentos necessários para que ele reabrisse. E um dos procedimentos é exatamente que esse consumidor, para adentrar dentro do comércio, ele tem que estar portando máscara, né? E aí veio a questão da lei, né, que pune o empresário. Nós orientamos aí todos os empresários, né, exatamente no sentido de não reter, né, algum indivíduo, né, que esteja sem máscara, que esse empresário mantenha dentro da sua loja lá uma máscara ou descartável mesmo para efetuar a venda para aquele consumidor que por acaso não esteja portando a máscara. Porque com certeza também se o indivíduo tentar lá
colocar uma máscara que realmente não traga proteção para ele, com certeza não será também permitida a entrada dele dentro desse comércio. O vice-presidente da FEComércio, Manuel Procópio, conosco aqui nesse finalzinho. Dá tempo para mais uma mensagem, pergunta no WhatsApp? Vamos ver rapidão? Aí você responde em 2 segundos, tá? Ok, vamos lá. Vamos ver quem está perguntando aqui conosco. Boa noite, sou feirante, estamos todos parados, passando por dificuldades, ok? O senhor, o que o senhor nos orienta? Acho que imagina, a pergunta seria essa, o que o senhor nos orienta, embora você, Manuel, não seja representante da Associação dos Feirantes, mas, enfim, tem uma pergunta aí, é um comércio, né? Com certeza é o comércio. O que a gente percebeu, né, você com certeza conhece alguém, é que você passa a fazer as suas vendas diretamente para o seu consumidor, para o seu cliente. Né? Nós tivemos aí vários exemplos, né, a nível de Brasil, né, com vários feirantes, né, inclusive alguns pequenos produtores que passaram a comercializar os seus produtos diretamente com aquele seu consumidor. Ou seja, hoje com o WhatsApp é possível, né, o seu cliente fazer o pedido e ele entregar em loco, ou seja, o delivery também está sendo praticado no caso aí dos pequenos feirantes, ou seja, é uma forma de você não ficar sem trabalhar e também conseguir lá fazer o seu dinheirinho tira do dia a dia. O charme da feira, na feira é aquilo lá, sei lá, pegar o produto, colocar, mas enfim, não é, em tempos pandêmicos tem que dar aquele jeitinho para tentar sobreviver, né? Obrigado, então, Manuel Procópio, vice-presidente da FEComércio Mato Grosso, obrigado pela sua vinda aqui, boa sorte, tomara que as coisas se resolvam e que o impacto seja o menor possível. Obrigado por ter vindo, boa noite. Obrigado mais uma vez aí em nome da Federação do Comércio, do Sistema Sesc-Senac, né, pela oportunidade de mais uma vez levar aí informações importantes aí para a classe empresarial, né, e dizer àquele empresário, né, que ainda está preocupado com relação a toda a situação aí da pandemia, né? A responsabilidade é de cada um. Todos nós somos responsáveis e todos nós temos que dar a sua parte de colaboração com relação aos cuidados necessários para que nós possamos realmente manter as nossas equipes aí realmente com saúde e também não se esquecer que é de fundamental importância dar todas as condições para que o seu cliente adentre dentro do seu comércio com a maior segurança possível. Um abraço, obrigado. Um abraço, obrigado. E não se esqueça, principalmente o senhor, prefeito, por detrás de um CNPJ há vários CPFs, pessoas estão aí em situação crítica já. Professor, boa noite, obrigado pela companhia de novo. Boa noite, meu amigo Paulo, boa noite, telespectador, muito obrigado, vice-presidente, e até amanhã. Obrigado a você que esteve conosco até esse instante aqui com mais uma edição do Opinião na TV Pantanal, opinião que amanhã vai entrevistar ao vivo aqui nesta mesma bancada o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, falando sobre também pandemia, os municípios como estão se portando diante desse vírus chinês. É isso. Fica bem, fica com Deus também.